Atletas de 206 países estão em estado de alerta. Faltam pouco mais de 2 meses para o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Tempo de dar vez ao espírito olímpico, com o lema de que o importante é participar. Mas como não se empolgar com superatletas que vão disputar 42 modalidades esportivas, inspirando a superação humana em busca de medalhas? A passagem da tocha olímpica por Itajaí está marcada para o dia 12 de julho. E a gente já entra no clima com o Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa, curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo, nosso convidado de hoje é o professor Drian Dutra, professor aqui do curso de Educação Física da Univale e professor que já disputou uma Olimpíada, já esteve em Barcelona em 92, já participou do Pan-Americano em 97 e é com ele que a gente conversa agora. Obrigada pela presença, professor. Obrigado. Vocês aí estão as ordens para a gente comentar a respeito de Olimpíadas, entendeu? Então eu que já fui numa Olimpíada, já fui nos Jogos Pan-Americanos em Indianápolis e vários campeonatos brasileiros e mundiais, né? Então corre no sangue o esporte, né? É isso aí, é o handball, né? Para a gente localizar aqui o nosso público. Bom, Adriano, como atleta que já viveu esse sonho, né, de disputar as Olimpíadas, professor de Educação Física e tal, com esse olhar, quais são as suas expectativas para os Jogos Olímpicos aqui no Brasil? Olha, cara, eu acho que no momento que tu absorve um evento dessa grandeza, né, cara, agora a gente tem mais que torcer para que tudo dê certo, entendeu? Que a gente tenha os melhores resultados possíveis, até porque quando a gente cedia um evento, tu tem a oportunidade de não passar por pré-olímpicos, né, e pan-americanos classificatórios, então o volume de atletas é maior, então tu tem uma oportunidade a mais de se preparar, enquanto os outros estão passando por pré-olímpicos, né, e pan-americanos para às vezes de 10 classificar 2, 3, de 5 classificar 1, tu entendeu? Então hoje o Brasil já está classificado, entendeu? Em todas as suas modalidades que vai se inscrever, que são 40 e tantas modalidades, né? Então tem uma oportunidade de se preparar com tempo maior. Isso não quer dizer também que, né, vai ser resultado, né, lá no final. Mas eu acho que a expectativa é muito grande, eu acho que o público tem que apoiar mesmo, que as pessoas politicamente não concordam com o evento, né? Mas eu acho que é o nosso país que está em jogo nesse momento agora, né? E a gente tem que torcer para que tudo dê certo, que a gente consiga dentro do possível o maior número de medalhas, né, na história do Brasil em Olimpíadas. Adriano, como você avalia o preparo do Brasil, tanto na questão dos atletas, quanto na estrutura também que está sendo montada para receber o evento? Olha, cara, nível de atletas, cara, aí depende de cada confederação e de cada modalidade, né? Na grande da verdade, assim, ó, cara, a Olimpíada é um sonho de um atleta, cara, que eu posso dizer para vocês, assim, ó, que é uma coisa que quem vive jamais vai esquecer, cara. É uma mega de uma estrutura, coisa jamais vista, entendeu? Então eu que estive em Barcelona, cara, então tu tem um refeitório que ele funciona quase 24 horas, é das 6 horas da manhã até 2 horas da manhã do outro dia, tu entendeu? Tudo funciona, cara, tudo, não tem nada errado, né, cara? Então, por exemplo, na Olimpíada que eu fui era assim, entendeu? Então, eu acho assim, ó, que a expectativa dos atletas é muito grande, por quê? Porque eles estão representando o Brasil e estão dentro do país deles, né? Então, na grande da verdade, os ginásios e os estádios vão estar tudo lotadaço, e a grande maioria de brasileiros, né? Independente se o Brasil vai chegar ou não, mas em algum momento eles vão estar torcendo por esses atletas. A estrutura de se chegar, daí o processo é bem mais embaixo, tá? Porque daí o que acontece, cara? Daí tu tá competindo com grandes potências mundiais e que os caras têm uma preparação gigantesca, entendeu? Então aí vai depender da qualidade de cada confederação, entendeu? O que essa confederação disponibilizou para as fases de treinamento, quanto tempo ela permaneceu junta para trabalhar, porque, tipo assim, tu juntar 15 dias antes, sabe que isso aí não funciona.
entendeu? Até porque a grande maioria dos nossos esportes, os atletas não estão, tipo assim, jogando em equipes de alto nível da Europa, dos Estados Unidos ou grandes países, entendeu? Então, na grande da verdade, tu precisa de um tempo maior de treinamento para te ter um resultado melhor. Mas eu acho que a expectativa é boa, entendeu? Então, uns com mais, outros com menos dificuldades, né? Mas eu acho que o povo, eu acho que de repente tem que abraçar a causa. Certo. Agora, lógico que a gente quer aproveitar essa tua memória da sua participação nas Olimpíadas, né, Adriano? Então, você como jogador de handebol, conta um pouquinho dessa tua experiência, como é que foi lá em Barcelona, lá em 92, conta um pouquinho desse espírito, qual foi a tua experiência? Assim, ó, um atleta, na grande da verdade, cara, o maior objetivo dele, se ele é um atleta de alto rendimento, é chegar numa Olimpíada, entendeu? Então, a Olimpíada é o sonho de cada atleta, tá? E assim, ó, uma abertura de Olimpíada é uma coisa extremamente marcante, o encerramento, a estrutura de Vila Olímpica é uma coisa assim, ó, muito, mas muito legal mesmo. Tudo tem horário, funciona direitinho, uma segurança, um crachá. Tipo em Barcelona, nós tínhamos o transporte público todinho de graça, então tu podia andar por toda Barcelona com crachá de atleta. O teu jogo acabava 4 horas da tarde, 8 horas da noite, tu já tinha o vídeo disponibilizado para te assistir com o percentual de acertos, o percentual de erros teu do jogo. Então, assim, ó, é uma mega de uma estrutura, cara, uma mega de uma estrutura mesmo, que o atleta que vai, cara, ele jamais esquece disso, entendeu? Por quê? Porque tudo funciona mesmo, desde alojamento, alimentação. Refeitório, cara, tem tipo assim, ó, 7, 8 tipos de comidas diferentes relacionado a países diferentes. Então tem países que a comida é mais apimentada, tem outros que é menos, entendeu? Tem uns que trabalham mais carne, outros com menos carne, entendeu? Então tudo isso é pensado quando se fala de uma Olimpíada. Uma abertura, então, cara, é tipo assim, ó, te gera uma ansiedade gigantesca, porque tu nunca sabe o que vai acontecer. Tu entendeu? Então tu tá sempre esperando uma coisa nova. Então no meu caso de Barcelona, que foi o cara que lançou o arco e acendeu a pira, ninguém esperava aquele momento. Ninguém imaginava que o cara ia pegar aquele arco, ia jogar o arco e na hora que passasse perto da pira ia acender. Tu entendeu? Então acho que é uma expectativa de um evento grandioso, entendeu? E o atleta, todo atleta tem isso. Quando ele passa pela fase de treinamento, cara, já começa a gerar ansiedade. Às vezes são 20 atletas, vai ficar só 16, tem 4 cortes, então todas as modalidades passam por isso, entendeu? Então, tipo assim, 15, 20 dias antes, aquela ansiedade. Será que eu vou? Será que eu não vou? Entendeu? E quando tu chega na Vila Olímpica, olha, cara, é um sonho realizado. Eu digo pra vocês assim, ó, foi uma coisa que me marcou e vai me marcar pro resto da minha vida participar de uma Olimpíada, entendeu? Na grande da verdade, são pouquíssimos que têm essa oportunidade. Verdade. Adriano, já vou aproveitar para complementar, então. Diz pra gente qual é o sentimento que tem no momento em saber que você está defendendo um país e tem um público enorme te observando, torcendo por ti. Como é que é essa sensação? Tem 2 momentos nessa relação aí, né, que a gente sempre comenta, né, cara? Então, tipo assim, todos os atletas, né, eles têm um espírito competitivo muito grande, entendeu? Tu tá representando o teu país. Mas tem alguns momentos, cara, que tu fica um pouco para baixo. Por quê, cara? Porque tu vê o nível da estrutura que tu teve durante a tua fase de treinamento e a estrutura que os outros tiveram durante a fase de treinamento. E daí, às vezes, a distância fica gigantesca. Tu entendeu? Então aí entra um pouquinho daquela relação assim, pô, cara, né? Como nós estamos muito abaixo dos outros, né? Por que eu falo isso, né? Porque quando tu fala, independente de modalidade hoje, né, tu tem as confederações, mas eu acho que o esporte tu não se faz em cima de uma confederação. O esporte tu começa dentro da escola e da escola tu vai pro clube. Então, aonde tu não tiver uma estrutura na fase escolar e na fase de clube, tu pode ter uma mega de uma confederação. Por quê? Porque o esporte não vai funcionar. É só tu pegar o que acontece nas megas estruturas, nos megas resultados que se tem de países que realmente têm resultado. Então tu vai pegar uma China, tu vai pegar um Estados Unidos, tu vai pegar uma Cuba, né? Então Estados Unidos, uma ênfase gigantesca na parte universitária, que eles tiram um monte de atletas dessa relação.
A China e Cuba, por ser países comunistas, eles já vêm trabalhando isso na parte escolar e depois só se desenvolve, tu entendeu? Dentro da própria escola, entendeu? Países da Europa, os clubes muito fortes, então dão uma ênfase muito grande, com uma euro gigante, tanto no futebol, quanto no handball, quanto no vôlei, no futsal, em tudo que é modalidade. Então, assim, nós temos ainda muito que aprender com esses países, né, de primeiro mundo e que têm resultados extremamente competitivos e que realmente acabam chegando no topo, né? Entendeu? Então acho que ainda nesse ponto a gente está gatinhando ainda, entendeu? Nessa fase estrutural aí, escola e clube, tu entendeu? Então tem algumas coisas destacadas a nível de confederação, de repente aquela confederação que tem mais dinheiro, a que tem menos, a que tem mais consegue um investimento melhor, a que tem menos, menor. Mas por quê? Porque o processo não está certo, ele não começa na escola e no clube. Adriano, vamos fazer uma parte de comentários gerais. Assim, você acompanhou a preparação da equipe de handball, já que é o teu esporte? Como é que você avalia o trabalho que está sendo feito com o handball brasileiro? Alguma coisa assim. Então, por exemplo, assim, no handball feminino, né? Então, o handball feminino, o Brasil foi campeão mundial, né? Há 2 ou 3 anos atrás. E daí os caras acharam que o handball ia se desenvolver no país porque tu foi campeão mundial. Não aconteceu. Bem pelo contrário, né, cara? Ele não se desenvolveu e em alguns momentos ele ainda decaiu, entendeu? Decaiu, que eu digo assim, não é questão de nível técnico. Decaiu o trabalho com os brasileiros. Tem um monte de atletas na Europa. Beleza, show de bola, entendeu? Isso aí é um trabalho legal. Só que assim, os clubes no Brasil hoje, tem uma liga nacional com 5 equipes, 6 equipes, tu entendeu? Então, um país que quer ter um resultado, né, expressivo numa Olimpíada não pode ter uma liga nacional com 5, 6 equipes. Ele tem que ter uma liga nacional com 12 equipes. E outra, ele não pode ter uma liga nacional com 12 equipes onde tem 3 ou 4 equipes de ponta e as outras 8 são uma mentira. Então tu tem que ter um equilíbrio, porque isso aí dá mais competitividade, dá mais bagagem para as equipes. A liga masculina, ano passado, eu acho que teve 11, mas assim, o que eu posso dizer para vocês, o nível técnico eu acho que está muito abaixo, porque tem muitos atletas que foram embora do Brasil. Então no masculino, o que tem de bom é que tem bastante atleta fora do Brasil, só que daí qual que é o problema? Tu tem um monte de atleta fora, mas aí tu vai ter que juntar esses caras. Qual o tempo que tu tem? Será que esse técnico vai ter um tempo suficiente para trabalhar isso? Tu entendeu? Assim, nas últimas participações, fizeram alguns jogos bons, outros jogos não tão bons. No Mundial não foram tão bem. As meninas também foram abaixo da expectativa, tu entendeu? Porque não chegaram entre as 4 no Mundial, acabaram ficando fora nas quartas de finais, eu acho, tu entendeu? Então eu acho assim, que às vezes a gente tem um resultado expressivo que a gente acha que vai desenvolver a modalidade. E às vezes esse resultado, ele é expressivo por uma ou duas variáveis, entendeu? Então, na grande da verdade, o handball feminino teve o resultado de ser campeão mundial porque tinha praticamente a metade de uma equipe jogando na Europa, metade da equipe brasileira jogava na Europa e na mesma equipe. Então, elas ficaram o ano inteiro treinando. Então, o técnico conseguiu organizar melhor. E agora, como elas se dispersaram, já foi mais difícil dele organizar isso e já teve problema. E a outra coisa, cara, que eu penso, a minha crítica com relação à minha modalidade é relacionada ao processo de base. O processo de base é muito fraco, entendeu? Então lá na menininha e no menininho de 16, 17, 18, até porque eu trabalho com isso. Trabalho. Então eu acho que está muito abaixo. Está muito abaixo de se ter um resultado expressivo, tu entendeu? Porque o resultado expressivo no topo, ele é trabalho da base, tu entendeu? Então eu acho que a gente está muito abaixo ainda. Muito bem, Adriano, eu vou aproveitar já que como você é técnico também, queria que você fizesse uma avaliação. Na hora de separar de um técnico, preparar uma equipe para uma competição nessa, vamos pegar como base o handebol mesmo, mas fica também como exemplo para outras, é claro. Como é que ele deve avaliar para escolher os atletas, para formar a equipe? O que ele deve pensar nesse momento? Então, assim, com relação a esse critério, às vezes tu tem muito pouco tempo para fazer isso, tá? Então, tu tem que ser bem criterioso na hora da escolha, tu entendeu? E essa escolha, tu tem que ter uma avaliação técnica bem criteriosa, entendeu? E tu nunca pode ficar com poucas opções. Então o correto é tu ter 3 opções ou 4 opções para tirar 2, porque se no meio do caminho der algum imprevisto, tu consegue corrigir, entendeu? Agora, se tu tiver 2 para 2, cara, daí dá um problema nenhum, tu fica só com 1, entendeu? E o que eu sempre prego, cara, é que tu tem que ser justo, cara.
entendeu? Tu tem que ser o mais justo, porque isso te dá credibilidade frente ao atleta, tu entendeu? Então, eu sou contra paternalismo, cara. Então, sempre o melhor. Independente se é pequenininho, se é grandinho, se é branquinho, se é pretinho, entendeu? Então, o critério básico para te não perder a credibilidade é que sempre o melhor tem que ir, entendeu? Independente do clube onde ele tá, independente da sua faixa etária, do seu tamanho, tu entendeu? Porque a gente tá sempre procurando o melhor. Temos que fazer um intervalinho, mas já voltamos daqui a pouquinho a conversar com o professor Drian Dutra. O tema aqui são as Olimpíadas. Viva a Voz de volta. O nosso convidado de hoje é o professor Drian Dutra. Estamos conversando sobre as Olimpíadas. Muito bem. Professor, uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, pelo menos o público que acompanha as Olimpíadas, é o que o Brasil pode ganhar, o que o Brasil tem chance. Quero que tu faça a tua avaliação nos esportes, sendo realista. O que o Brasil talvez tenha chance de ganhar medalha, de ser destaque nessa Olimpíada? Cara, deixa eu te dar uma avaliação, assim, cara, bem criteriosa. Então, talvez não vou conseguir fazer de todos, né? Mas algumas coisas. Então, assim, cara, eu acho que algumas medalhas na natação, entendeu? Mas, às vezes, as pessoas, né, geram uma expectativa muito gigante, mas é difícil, entendeu? Não vai ser muitas, não. No judô, que é uma modalidade que sempre traz alguma coisa. No atletismo também, entendeu? O Brasil sempre traz alguma coisa de medalha com relação a isso. Nos esportes coletivos, cara. O futebol tá decepcionando nos últimos anos, né, cara? Entendeu? Mas o futebol feminino sempre dá uma beliscada entre os três, entendeu? Acho que o futebol masculino tá na hora de criar um pouquinho de vergonha na cara, né? E trazer uma medalha de ouro, né? Entendeu? Já que nós estamos dentro do nosso país. O vôlei, cara, é tradição, né, cara? Então o vôlei é uma das modalidades que tem o melhor planejamento, entendeu? Desde Liga Nacional, onde os caras dividem o atleta A, B, C, porque eles dividem os atletas em nível A, B e C. E daí uma equipe não pode ter 10 atletas A e a outra não ter nenhum A, tu entendeu? Tu pode até ter 5 A, mas eu tenho que ter 3 A também. Tu entendeu? Só, e daí ficar equilibrado. daí tu dá um equilíbrio, tu entendeu? E tu deixa o clube, né, com uma, na verdade, com uma expectativa melhor, entendeu? Tipo assim, uma motivação maior, porque, pô, tu vai pra uma Liga Nacional ficar tomando pancada de todo mundo, né, cara? Então é ruim. Então eu acho que o vôlei tá um passo na frente a nível da organização, independente de escândalos, né, que se tem, né, cara? Mas aí também eu vou dizer o que pra ti, né? Se politicamente também nós somos um escândalo, né, cara? Então o esporte não poderia ter o reflexo diferente do que é a política, né? Tu entendeu? Então o escândalo só segue o fluxo, entendeu? O basquete, cara, eu acho que eles deram uma evoluída legal, entendeu? Então acho que eles se organizaram com essa nova Liga BBB, eu acho que, entendeu? Foi uma coisa boa, então eu acho que de repente vai gerar uma expectativa, entendeu? De repente pode ser que... O handball, cara, a chave do Brasil no masculino, ela é muito difícil, cara. Pegou equipes muito fortes. Lembra de cabeça agora? Não lembro de cabeça, cara. Mas assim, ó, se vocês pegar num outro momento, aí vocês vão ver que são equipes, cara, muito boas. Então, por exemplo, pegou a Alemanha, cara, que é a última campeã da Euro. Se não me engano, parece que a França, que é a última campeã olímpica, também tá na chave. A Suécia, que é uma equipe boa, a Hungria também. São alguns países assim, ó, cara, de ponta mesmo, que tiveram resultados em mundiais e olímpicos. O handball feminino, eu não sei a chave, não consegui visualizar a chave, porque não fui atrás disso aí, ó. Mas é uma expectativa bem grande, então acho que até o próprio COB tá jogando uma expectativa grande, apesar do técnico da própria seleção dizer que o handball feminino, depois do título mundial, em vez de subir 5 degraus, 4 degraus a nível da estrutura, ele desceu 3 degraus, entendeu? Então se o próprio técnico está dizendo isso, é porque então alguma coisa de errado tem, entendeu? Eu acho no sentido assim, ó, cara, que as atletas ficaram velhas e ele não tem a reposição, que é aquele trabalho de base que eu falei para vocês. E quem não tem trabalho de base não tem reposição. E outra, Olimpíada tu não pode contratar ninguém. São só atletas brasileiros. É diferente do clube, que eu não sirvo, tu leva outro. Entendeu? Então, o feminino tá gerando uma expectativa grande. Entendeu? Agora, não sei se vai realmente corresponder à expectativa que tá gerando. Tu entendeu? Outras modalidades, que nem ginástica olímpica, eu acho que o Brasil teve um resultado legal, né? Principalmente com o atleta aquele das argolas,
entendeu? Sempre teve um trabalho de renome, apesar que às vezes as meninas batem na trave, né? E os meninos também, né? Gera uma expectativa, fica todo mundo eufórico, né? E daí às vezes acaba... Só que é uma modalidade que é muito criteriosa e um detalhezinho pode te tirar fora. O que mais que eu lembro assim, de modalidade? A ginástica artística tem um trabalho muito bom no Brasil também, as meninas fazem um intercâmbio internacional bom, de repente, né? Pode ser que, sendo no Brasil, né? Porque às vezes elas são olhadas como as patinhas feias, né, cara? Entendeu? Que são só as outras porque tem resultado, de repente no Brasil começa a olhar elas como as patinhas bonitinhas e gostem da música delas, gostem da coreografia dela, então pode ser que... Tem toda essa parte estética mesmo, também, né, cara? E quando tu tá em casa, tu sabe que de repente os jurados começam a olhar com outros olhos. Que mais? Taekwondo, cara, tem algum trabalho assim que já bateram na trave algumas vezes, né? Então não sei como é que tá a estrutura da confederação hoje. Não sei o que mais que tem. Polo aquático, eles tentaram reestruturar, trouxeram gente de fora do Brasil para trabalhar, já que eles estão classificados direto, né? Entendeu? Então pode ser que tenha um resultado expressivo. Que mais que eu lembre aí que eu poderia dizer para vocês assim desse, mas eu acho que é isso aí, cara, entendeu? Mas assim, ó, é muito difícil, cara, tá? Então às vezes estamos fazendo uma Olimpíada no Brasil, né, cara? Vai medalha pra cara, uma medalha olímpica, o buraco é bem mais embaixo, cara, entendeu? Uma medalha olímpica é bem mais embaixo e uma equipe vencedora de uma Olimpíada é muito mais difícil ainda, cara. Se uma medalha para um atleta isoladamente é difícil, que depende só dele, imagina de uma equipe que às vezes depende de 12, 13, 16 jogadores, futebol, 20 e tantos jogadores. Bacana, né? Pra gente valorizar aí o feito, né? Adriano, agora você tocou na questão da política. Nesse nosso atual cenário político, econômico, de alguma forma, o que está acontecendo, essas convulsões sociais, enfim, esse momento difícil que a gente está vivendo, pode impactar no resultado, pode impactar de alguma forma nas Olimpíadas? Cara, de repente até pode, entendeu? Mas assim, ó, cara, o que eu vou dizer para ti? Eu acho que no momento, tá, não foi mexido na estrutura do que se foi combinado, tá? Então, o que a gente não pode é também ficar justificando as coisas tudo em cima do ruim, né, cara? Porque a política tá ruim, porque vão tirar o nosso presidente, tu entendeu? E daí tu fica sempre justificando nos outros, né? Então, a gente tem que olhar um pouquinho para trás também, né, cara? Ó, deram estrutura para nós, tu entendeu? Hoje, cara, o Brasil tem um programa de Bolsa Atleta federal, que os atletas, aqueles que têm resultado a nível nacional, ganham R$925, eu tenho alguns atletas meus que ganham. Aqueles atletas que têm resultado internacional ganham R$1.850, tá? E aqueles atletas olímpicos ganham R$2.500. Então, assim, ó, já demos um passo na frente, né, cara? Então, vamos parar de justificar que a gente é o bichinho da goiaba, que nós não temos nada. Não, tá? Então, a gente já deu... subimos uns quantos degraus. Tu entendeu? Nessa estrutura, o Comitê Olímpico tentou organizar, tu entendeu? Agora vai dizer assim, ó, Adri, tá, mas daí a expectativa, será que vai... Aí já é outra história, tu entendeu? Daí já é outra história. O povo, cara, eu acho que o povo é mais... como é que eu vou dizer pra vocês assim? Eu acho que ele olha com outros olhos a Olimpíada do que ele olhou a Copa do Mundo. Por quê, cara? Por causa da relação política da Confederação Brasileira de Futebol, que, entendeu? Um monte de escândalos, tu entendeu? Então, uma Olimpíada, eu acho que o povo olha diferente, tu entendeu? Porque tem um monte de atleta ali que é guerreiro, claro. Entendeu? O cara trabalha no limite dele, às vezes com pouca estrutura, tu entendeu? E assim, ó, independente dessas relações políticas todas, tu vai perguntar, Adri, tu concorda? Cara, eu tô sendo bem sério pra ti, com nenhum dos dois, cara. E eu sou da área, cara. Entendeu? Eu vivi, no meu sangue corre o esporte, tu entendeu? E eu não concordo com nenhum dos dois, nem com o futebol, nem com a Copa do Mundo e nem com a Olimpíada, tu entendeu? Ou seja, onde tu tem uma estrutura básica falha, tu vai querer fazer o mega? Não, né, cara? Tu entendeu? Mas a gente não pode ficar justificando isso aí e a gente tem que receber bem os nossos atletas e receber muito bem as pessoas que vêm de fora, pra gente mostrar que a gente é um povo educado e que, de repente, o que tá faltando para nós é uma oportunidade, tu entendeu? Que, de repente, os políticos não deram ainda, né? Bem, Adriano, com relação ao público, vamos pegar um público mais jovem, que talvez esteja assistindo, vai acompanhar as Olimpíadas. Tu acha que o fato de ser no Brasil, eles poderem acompanhar, pode incentivar uma galera jovem a se interessar por esporte? Não.
Bem claro. Não, cara. Não pelo seguinte, porque a escola não favorece isso, tá? Então hoje a escola e a família favorecem o sedentarismo, cara. Entendeu? Eu sei porque eu trabalho com jovens, adolescentes e crianças, cara, e assim, ó, na escola hoje, para te poder arrumar um atleta, cara, é tu achar uma agulha, cara, num palheiro. É um absurdo, cara, um absurdo. Então, assim, o próprio Ministério da Educação e o próprio Ministério dos Esportes, eles não se conscientizaram ainda que o trabalho é em conjunto, não é um trabalho isolado, tu entendeu? E que a gente começa pela base. Então, cara, tu visualizar uma Olimpíada e tu achar que em 2017 o volume de atletas no Brasil vai aumentar, o número de participantes. Não, é mentira. É mentira porque cada vez mais sedentário, cada vez mais obesos. Tu entendeu? Então, dentro da nossa própria escola, cara, vocês não têm noção, cara. Eu trabalho com adolescentes de 9º, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Cara, é uma briga. Tu mesmo, Lucas, foi meu aluno, tu sabe as brigas que eu tinha cobrando dos alunos para fazerem aula. Tu entendeu? Fazer o básico do básico, tu entendeu? Então, infelizmente, cara, é internet, WhatsApp, joguinho de computador, que os caras ficam até 1h, 2h da manhã, tu entendeu? O cara não tá afim de ir lá na quadra e tu tirar o sangue dele, assim, cara, cheguei em casa moído, cheio de dor muscular, tu entendeu? Então, assim, ó, isso aí é uma coisa que nós temos que, caminhar muito pra frente. Entendeu? E tem que ser um trabalho conjunto do Ministério da Educação e Ministério dos Esportes para voltar para dentro da escola isso. Olha, eu acho que é perfeito a gente encerrar aí com esse teu depoimento, uma chamada dura aí, né, pro pessoal aí, galera, vamos fazer esporte. Muito legal, acho que a gente tenta pelo menos aproveitar esse momento, né, para tocar nesse assunto. Foi ótimo tua declaração aqui no programa. A gente conversou então com o professor Drian Dutra, professor aqui do curso de Educação Física, atleta que participou das Olimpíadas, participou em Barcelona 92, participou de várias competições mundiais, né? Tomara que de alguma maneira essa chamada toque aí os jovens especialmente, né, Drian? Obrigada. Não, obrigado vocês aí, é só a hora que vocês precisar. A única correção ali é que eu não sou professor do curso de Educação Física. De repente a coordenadora lá do curso fala assim, o cara tá falando. Então, só para corrigir, tá? Eu sou técnico de handball da Fundação Municipal de Esportes, de Balneário Camboriú e da equipe de handball da Univale. E sou professor de Educação Física do Colégio de Aplicação da Univale. Só te corrigindo, porque depois... Lógico. Quem é que disse que esse cara aí é professor do curso de Educação Física? A gente acaba reunindo tudo. Mas foi um prazer estar aí com vocês, Lucas e Cacá, a hora que vocês precisar, cara, durante a Olimpíada, antes da Olimpíada, o que vocês precisar aí, eu estou à disposição de vocês, até porque somos parceiros aí, beleza? Muito obrigado aí. Obrigado, Adriano, e obrigado também a você de casa curtindo mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.